Olá, pessoal, como estamos? Gostaria de dar boa noite a todos. Comentem aí para ver se eu estou sendo ouvido. Deixa eu desligar aqui um retorno que está dando. Tudo bom? Eu quero saber se está todo mundo me ouvindo aí. Coloque nos comentários para saber se está tudo ok. Boa noite. Tá. Ok, que maravilha. Isso. Gostaria de saber se estamos todos ouvindo aí. Pode comentar aí que eu vejo o áudio e imagem ok, maravilha. Meus queridos, gostaria primeiramente de dizer que é uma satisfação muito grande, é uma alegria enorme ter essa oportunidade de compartilhar com vocês, levar adiante esse nosso projeto do Café com Ciência. O Café com Ciência é um esforço do Ministério da Defesa da Fé. O Ministério da Defesa da Fé, ele tem por missão, entre outras, uma das nossas missões é apresentar as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. E o Café com Ciência tem sido aí já há alguns anos um esforço importante nesse sentido. Então, o Café com Ciência ele se divide em 6 momentos. Nós, se Deus quiser e com a permissão do Senhor, nós faremos esses momentos desta maneira. Aliás, é interessante que havia já uma demanda, né? Algumas pessoas pediam, pessoas de outros lugares, a gente sempre fazia presencialmente, e pessoas de outros lugares sempre pediam para que nós fizéssemos de forma online. Então, chegou o momento aí de nós fazermos de forma online, tá bom? Então, os 6 momentos são: o primeiro é fé e razão. Hoje, por exemplo, será o dia em que analisaremos essa questão fé e razão. E depois nós teremos Deus e o universo, teremos Deus e a vida, Deus e a moralidade, confiabilidade da Bíblia e Jesus, entre outros deuses. Então, são 6 encontros que nós teremos aqui neste projeto Café com Ciência para discutir as razões históricas, científicas e filosóficas para se seguir Jesus Cristo. Como é que você faz para participar? Você que está me ouvindo pelo YouTube, você está no lugar correto. O melhor lugar para ouvir é o YouTube. E você que está me ouvindo aqui pelo Facebook ou por outro lugar, eu aconselho, eu sugiro que você migre para o YouTube. É a melhor forma de assistir pelo YouTube. E o canal do Ministério da Defesa da Fé é defesadafé.tv. Você bota lá no seu navegador, defesadafé.tv, e você será direcionado ao canal de vídeos do Defesa da Fé, ok? Eu vou estar falando com você aqui, mas meu computador está aqui. Então, às vezes eu vou assim, mas eu sei que você está aí. Então, haverá essa coisa aqui, mas eu sei que você está aí e eu falo aqui para o computador, tá bom? Eu coloquei aqui, consegui jogar o meu iPad aqui no computador para compartilhar com vocês algumas informações, né? Então, a primeira coisa que nós vamos falar quando discutimos fé e razão, a primeira coisa que nós falamos é a seguinte: as pessoas questionam assim, mas o que é visão de mundo? Por que o cristianismo e não outras religiões? E antes de continuar, eu quero dizer uma coisa para você. Se você tiver dúvidas, mais para frente nós teremos a oportunidade de responder as dúvidas. As dúvidas tanto podem ser colocadas por escrito nos comentários, eu lançarei na tela as dúvidas que vejo aqui no computador, eu lançarei na tela e as responderei, como também aquele que preferir fazer ao vivo, em áudio e em vídeo, eu posso também disponibilizar um link que você entra nessa sala aqui e você aparece para todos e faz a sua questão. Dessas duas formas, depois nós teremos essa maneira de nós fazermos aí, tá bom? Deixa eu voltar aqui. Então, eu vou colocar aqui a tela do meu iPad aqui para vocês. Deixa eu colocar a tela do meu iPad aqui para vocês. Vou ficar até menorzinho aqui, botar aqui a tela do iPad. Nós vamos falar sobre a questão de visões de mundo. Muitas pessoas, elas se questionam sobre visões de mundo, porque as pessoas, elas pensam assim, né? Que ter uma visão de mundo escolher uma visão de mundo é escolher de qualquer maneira. Escolher uma visão de mundo não tem um critério objetivo para escolher. Então, as pessoas escolhem visões de mundos pelas mais diversas razões, pelos mais diversos
parâmetros. E o que eu vou demonstrar para você aqui é que no caso do cristianismo, no caso específico do cristianismo, a escolha de visão de mundo deve ser feita por um critério, o critério da verdade. Então, a questão não é se você tem uma visão de mundo. Todos temos uma visão de mundo. Porque tem pessoas que acham que o ateísmo, por exemplo, não é uma visão de mundo. É sim uma visão de mundo, é uma forma de ver o mundo. Todos usam uns óculos por meio de cujas lentes olham para o mundo. Isso daí qualquer pessoa tem. Pode ser ateísmo, pode ser agnosticismo, pode ser cristianismo, pode ser islamismo. Qualquer uma dessas visões de mundo são visões que fazem com que o mundo seja interpretado por meio dessas lentes para você. Então, isso daí é muito importante. É muito importante que você, de fato, tenha essa informação. A questão não é se você tem uma visão de mundo. A grande questão é como saber qual visão de mundo nós devemos adotar. A pessoa não pode ser cristã por um critério que não seja o critério da verdade. Ou você não pode adotar qualquer que seja a visão de mundo que não seja pelo critério da verdade. Por quê? Porque senão você estará adotando uma visão de mundo por um critério que é um critério que pode levar você a uma visão de mundo que não encontra correspondência na realidade. Por exemplo, eu tinha um aluno que me disse uma vez assim: eu sou de uma religião tal, eu tenho a seguinte visão de mundo. Aí eu perguntei, mas por que você tem essa visão de mundo? A pessoa disse, eu tenho essa visão de mundo porque esta religião específica permite que eu viva a minha vida da forma que eu bem desejar. Ele escolheu a visão de mundo, mas o critério que ele escolheu a visão de mundo não parece ter sido a investigação de se essa visão de mundo era verdade ou não, mas sim foi o critério do conforto. Mas a questão do cristianismo é, para que você seja cristão, você não deve ser cristão porque você nasceu numa família cristã. Você não deve ser cristão porque você acha que o cristianismo é interessante. Você não deve ser cristão porque você acha que Jesus Cristo foi um grande professor, um grande mestre. Não. Para você ser cristão, você tem de buscar as evidências. Essa é a grande proposta do cristianismo que muitas pessoas às vezes desconhecem. Acham que ser cristão é algo fora da investigação. Acham que ser cristão é algo fora da busca intelectual. Algo fora do convencimento intelectual. Na realidade, meus queridos, o cristianismo propõe que você o investigue. Você analise os fundamentos, analise as evidências. Assim como um detetive, você analisa os pormenores desta visão do mundo do cristianismo para chegar à conclusão de se ela é a verdade ou não. O cristianismo não quer ser adotado simplesmente porque a pessoa acha que é cristão, porque nasceu na família cristã, é cristão por outro motivo, senão o de que o cristianismo é a expressão genuína da verdade. Como é que eu sei que o cristianismo é assim? Bom, a fonte que diz o que é o cristianismo ou o que não é o cristianismo é a revelação das Escrituras. Eu quero dizer, mesmo para quem não crê na Bíblia, você vai concordar comigo que para que a gente fale o que é o cristianismo e o que não é o cristianismo, nós temos que buscar as evidências na Bíblia, porque é a Bíblia que é o cerne intelectual do cristianismo. Então, para aquele que acha que a pessoa pode ser cristã sem pensar, não pode usar como exemplo uma pessoa que se diz cristã, mas acha que o cristianismo não pensa. Essa pessoa não é representativa do sistema do cristianismo. Quem é representativo do sistema do cristianismo é Jesus Cristo e as Escrituras. Então, nós vamos ver nas Escrituras o que é que elas dizem sobre a relação entre fé e razão. Será que a fé bíblica, será que a fé das Escrituras, elas propõem uma adesão sem pensamento? Será que a fé cristã, ela propõe que nós sejamos cristãos sem pensarmos?
Será que isso é de fato o cristianismo? Parece que não. Parece que o que está nas Escrituras é o contrário disso. Então eu peço a vocês que abram as Escrituras aí, para quem não tiver as Escrituras, não tem problema. Eu vou projetar aqui, deixa eu até colocar maior, para que você veja melhor. Vou colocar aqui nas Escrituras uma passagem que está numa carta, na carta de Pedro. Na primeira carta de Pedro, no capítulo 3, no verso 15. Primeira de Pedro, capítulo 3, verso 15. Essa carta de Pedro é uma carta considerada uma carta católica. Não no sentido da igreja imperial, mas no sentido da palavra católicos, que quer dizer universal. É uma carta dirigida a todos os cristãos. Você veja o que é que essa carta diz. Eu vou apresentar algumas traduções aqui, mas vamos ver essa tradução Almeida, revisada e corrigida, que está aí na tela do seu celular, do seu computador. Vamos ver o que é que ela diz. Olha o que ela diz aqui. Antes, santificai ao Senhor Deus em vossos corações e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Há uma determinação escritural, existe uma determinação da Bíblia para que nós estejamos preparados para responder, com mansidão e temor a qualquer que vos pedir, ou qualquer que nos pedir, no caso, a razão da esperança que há em vós. Existe uma determinação. Uma nova tradução, que é a chamada nova tradução da linguagem de hoje, ela diz assim, ó: tenham no coração de vocês respeito por Cristo e o tratem como Senhor. Estejam sempre prontos para responder a qualquer pessoa que pedir, que explique a esperança que vocês têm. O cristianismo, as escrituras bíblicas dizem que nós devemos estar preparados para responder a qualquer pessoa que pedir explicação quanto à esperança que há em nós, quanto à fé que nós temos. As escrituras pedem que sejamos capazes de responder o porquê da nossa fé. Uma outra tradução, que a Nova Versão Internacional traz também a palavra responder. Em grego, o Novo Testamento é escrito em grego, o Antigo Testamento é escrito em hebraico. Em grego, a palavra que é traduzida por responder, essa palavra que vai aparecer aí para vocês, vai aparecer o trecho todo em grego, mas a palavra que está aqui destacada em amarelo é apologia. Apologia. A transliteração aí embaixo é apologia. Apologia quer dizer responder, apresentar a resposta. É interessante que essa palavra é uma palavra jurídica, né? É uma palavra que é usada nos tribunais. O direito processual grego, quando a pessoa entra com ação, a outra vai responder aquela ação, aquele documento, aquela peça do processo, aquela peça processual que responde a uma acusação, se chama apologia. Então, apologia é um termo que nasce no direito processual grego, né? Que as escrituras usam, que quer dizer apresentar as respostas. É por isso que nós temos a palavra apologética. Apologética é uma palavra que vem de apologia, é uma transliteração do grego apologia, que quer dizer o quê? Apresentar as respostas para a nossa fé. Então, a primeira coisa que eu gostaria de deixar claro aqui na relação entre razão e fé, meus queridos, é o seguinte. A primeira coisa que eu quero deixar bastante claro para vocês aqui é que a fé cristã, ela não se propõe ser uma fé que não pensa. Se há uma fé cega, essa fé não é do tipo cristã. Porque a própria Bíblia, conforme nós vimos aqui, a própria Bíblia, as próprias Escrituras deixam claro
que nós temos de estar preparados para apresentar a razão da esperança que há em nós, a razão da nossa fé, o porquê nós cremos. Por que você crê? Nós temos que ter esta preparação para sabermos o porquê da nossa fé. É interessante que o próprio Jesus Cristo, que é o centro, a razão de ser do cristianismo, o nome cristianismo já diz, ele, certa vez, ele foi convocado, ele foi chamado para resumir o cristianismo. Ele foi chamado para resumir os mandamentos em um só. Isso está lá em Mateus, no capítulo 22, no verso 36 a 37. Deixa eu colocar para vocês aqui. Olhe só essa passagem como é interessante, porque Jesus Cristo, ele é perguntado assim, pergunta ele assim, mestre, qual é o grande mandamento da lei? Mestre, qual é o grande mandamento da lei? Olhe como é que Jesus responde. E Jesus disse, deixa eu pegar meus óculos aqui, eu estou ficando velho, estou ficando cego, sem ver as coisas direito. Deixa eu ver aqui. E Jesus disse-lhe, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, e de toda a tua alma, e de todo o teu pensamento. Como é que o cristianismo, a fé cristã, é separada, incompatível, inconciliável com a razão, quando existe uma determinação específica na 1 de Pedro 3,15 para que pensemos a nossa fé, que saibamos as razões da nossa fé. E o próprio Jesus Cristo, quando questionado sobre qual é o maior mandamento da lei, qual é o grande mandamento da lei, ele diz, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu pensamento. Algumas traduções até trazem assim, de toda a sua capacidade intelectual. Deus não quer que nós cheguemos a uma situação de dar o coração a Ele, mas deixemos o cérebro de lado de fora da porta. Deus não quer o nosso coração e diz, eu não quero o seu cérebro. Como é que nós podemos genuinamente amar aquele que nós não conhecemos? O conhecimento, o pensamento, a capacidade intelectual, o convencimento é o pressuposto lógico para que nós possamos dar a nossa vida a Deus. É quando nos convencemos da veracidade do cristianismo, e é isso que as Escrituras propõem, é que nós estaremos aptos a verdadeiramente dizer Cristo e o cristianismo são expressões genuínas da verdade e, portanto, eu dou a minha vida ao Senhor. Então, as pessoas que pensam, a primeira coisa que nós temos, o primeiro preconceito errado de muita gente, pode estar nos assistindo aqui, é o de que a fé cristã não pensa. Que a fé cristã é irracional, que a fé cristã é uma fé que não investiga. Não, a fé cristã não está dizendo assim, seja cristão, mas não questione. Essa fórmula, creia, mas não pense, não funciona. Não existe amor verdadeiro sem o convencimento prévio. Existe uma passagem nas Escrituras que é muito utilizada por alguns como uma oposição a isso, né? Como se Deus não pudesse ser compreendido, como Deus não pudesse ser entendido, você não pudesse pensar Deus, porque Deus é grande demais. Olha, existe uma verdade nisso. Deus é grande demais. Deus é, na realidade, infinito, né? Incomensurável. E nós não poderíamos compreendê-lo se ele não houvesse livremente escolhido se revelar a nós. O fato de nós podermos compreender Deus não é porque a nossa mente limitada capta o ilimitado, não. A nossa mente finita capta o infinito, não. Não é por isso, isso seria impossível. Nós compreendemos Deus porque Deus, que é infinito, ele optou livremente por se revelar para nós. Ele escolheu se revelar para nós. E por esse motivo é que nós entendemos Deus, porque nós entendemos a revelação do Senhor. Isso é muito importante, isso é importantíssimo. E essa passagem que eu falei para vocês é a passagem de Deuteronômio 29, 29.
Porque as pessoas dizem que com base nessa passagem nós não podemos compreender Deus. Tem gente que alega isso, que com base nisso você não pode compreender Deus. O problema é que as pessoas só leem a metade dessa passagem, só leem a metade. Eu vou mostrar aqui para vocês essa metade dessa passagem para que vocês vejam. A metade dela é assim. A metade de Deuteronômio 29, 29 começa assim, ó. As coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Aí pronto. Aí tem gente que diz assim, olhe, o mistério pertence ao Senhor, as coisas encobertas pertencem a Deus, ninguém pode conhecer Deus, Deus é insusceptível de apreensão intelectual. Meus queridos, ele seria, se ele não se revelasse. E o fato dele ter se revelado foi uma expressão de amor por nós, porque foi graças à revelação dele que podemos conhecê-lo e, consequentemente, amá-lo. O Deuteronômio 29, 29, que está aí na tela de vocês, a primeira parte é essa. Mas se você vir a segunda parte, tem gente que só lê a metade do verso. Eu até faço assim brincando, eu estou fazendo uma campanha contra a interpretação só da metade de Deuteronômio 29, 29. Porque você olha aqui o que é que diz a segunda parte das Escrituras. Né? A primeira diz, as coisas encobertas pertencem ao Senhor nosso Deus. Mas a segunda parte diz o quê? Mas, deixa eu ver aqui, mas as reveladas, isso é a segunda parte do Deuteronômio 29, 29. Mas as reveladas pertencem a nós e aos nossos filhos para sempre, para que sigamos todas as palavras dessa lei. O que nós fazemos no estudo das razões para a fé é estudar as coisas reveladas. As coisas reveladas. Porque Deus se revelou. E qual é a pergunta imediata que surge a essa? Qual é logo depois? Nós sabemos que estudamos as coisas reveladas. Mas me diga uma coisa, quais são as coisas reveladas? É a pergunta que nós temos que saber. Quais são as coisas reveladas? Meus queridos, eu vou dizer uma coisa aqui que muita gente vai ficar impressionado, mas eu vou dizer para vocês. Deus escreveu 2 livros. O primeiro livro são as Escrituras, né? Ele inspirou as Escrituras. As Escrituras são 66 livros. Aliás, o 5º encontro do Café com Ciência é sobre a confiabilidade da Bíblia. Nós iremos analisar que a Bíblia é o livro mais confiável que existe, mesmo analisado por um ateu. Então, a confiabilidade da Bíblia é de fora para dentro. Mas isso é mais para frente. Agora, o que eu quero dizer é o seguinte. Deus escreveu 2 livros. O primeiro, ele inspirou a Bíblia. A Bíblia são 66 livros, 39 do Antigo Testamento, 27 do Novo, escritos no período de 15 séculos, por cerca de 40 autores. 31 dos 40 autores escreveu os 39 do Antigo Testamento, 9 dos 40 autores escreveu os 27 do Novo Testamento. Isso no período de 15 séculos, né? Livros com estilos literários totalmente diferentes, escritos em lugares totalmente diferentes, aliás, escritos em 3 continentes, por pessoas totalmente diferentes, filósofos altamente treinados, e alguns pescadores, reis, né? Filósofos treinados, como o caso de Paulo, por exemplo, que foi treinado aos pés do neto do fundador da maior escola judaica de todos os tempos, ou então pescador, como o caso de Pedro, ou reis, como o caso de Davi, Salomão. Então, todo esse material escrito em 15 séculos é reunido e fala de Deus. Mas existe uma outra revelação de Deus, que não é a Bíblia. Sabe o que é? É a natureza. A natureza é uma revelação de Deus. É interessante que na carta aos Romanos, no capítulo 1, no verso 19 e 20, mais especificamente no verso 20, nós temos isso de maneira clara. Vamos ver o que as Escrituras dizem. Romano 1, 19 e 20. Olha só o que o apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, ele nos diz. Eu vou ler aqui para vocês. Espera aí que está... Romano 1, 19 a 20. Olha o que as Escrituras dizem. Pois... o que de Deus se pode conhecer manifesto entre eles, porque Deus lhes manifestou, pois desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder,
e a sua natureza divina. Olhe só, os atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a natureza divina de Deus. É muita coisa, né? Os atributos de Deus invisíveis, o poder dele e a natureza divina têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas. As coisas criadas, por meio das coisas criadas, nós temos acesso aos atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina. Para que, de forma que tais homens são indesculpáveis. Meus amigos, me digam uma coisa. Quais são as coisas criadas? Quais são as coisas criadas? Me diga aí. Quais são as coisas criadas? As coisas criadas são As coisas criadas são o quê? As coisas criadas são o universo e tudo mais, o ser humano, tudo. O estudo das coisas criadas faz com que nós tenhamos acesso aos atributos invisíveis de Deus, o eterno poder de Deus, a natureza divina. Usar a razão no estudo da ciência, da física, da química, da biologia, da história, é estudar a revelação de Deus por meio da natureza, por meio das coisas criadas. O estudo da história do homem, da psicologia do homem, o estudo da produção cultural humana, o estudo das artes, o estudo da física, do universo, da biologia, da química, o estudo da astronomia, o estudo do mundo, nada mais é do que estudar a revelação de Deus por meio das coisas criadas. Isso está na Bíblia, na carta aos Romanos, capítulo 1, verso 20. Como é que tem igreja e grupos cristãos que dizem assim para as pessoas lá: não estude, não pense, não creia, quer dizer, não estude, não pense, apenas creia, como se tivesse medo. Como se tivesse medo. Medo do cristianismo. Meus queridos, Jesus, nós vamos ver aqui, ele é único. Aliás, o 6º encontro do Café com Ciência é Jesus entre outros deuses. Nós iremos estudar o porquê Jesus é único, incomparável a qualquer outra pessoa que se proclame Deus, qualquer outro líder religioso, porque Jesus é único, incomparável. Mas o que eu quero dizer para você é que a razão leva a fé cristã. Não é por acaso que os maiores cientistas do mundo, em sua maioria, não só eram teístas, não só acreditavam em Deus, como eram cristãos. Eu já estou assim com a boca mole de dizer por onde eu ando por aí, que Isaac Newton, por exemplo, o maior cientista de todos os tempos, eu sempre digo assim, Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência. E olha que Newton foi um cientista incomparável, único. Newton desenvolveu a física até um determinado ponto que a matemática que existia na época não dava mais suporte à física. Ele teve que abandonar a matemática, abandonar a física, desenvolver a matemática. 200 anos depois de Newton, não tem quase nada feito em matemática, porque ele já tinha feito tudo. Ele já tinha feito tudo. Quantos sabem que Newton escreveu mais sobre a Bíblia do que sobre ciência? Aí, às vezes, eu estou dando aula na universidade, eu dou aula na universidade há muitos anos, a pessoa chega assim e diz assim, né? Chega para mim e diz assim, parece que o aluno chega assim: professor, eu sou cristão, morrendo de medo. Como se a universidade não fosse um ambiente do pensamento cristão. Só há possibilidade de entender o mundo porque o pano de fundo filosófico por trás da ciência é que o mundo é feito inteligentemente. O pressuposto da ciência de que o mundo é inteligível, o pressuposto de que o mundo é inteligível, pressupõe o quê? O que é que isso diz? Diz que o mundo foi feito por uma mente inteligente. A inteligibilidade do mundo, sem a qual não há ciência, exige que o mundo tenha sido feito de forma inteligente. A inteligibilidade do mundo só
que sem a qual não há ciência, só faz sentido se nós entendermos que o mundo foi feito por uma mente inteligente. O pano de fundo filosófico da ciência é o cristianismo. Aí as pessoas às vezes acham que a universidade não é um ambiente cristão, um ambiente intelectualmente favorecido não é um ambiente cristão. Quando as próprias universidades foram criadas como escolas cristãs, eu também vivo dizendo isso por aí, uma coisa que muita gente não sabe. Olhe, as melhores e maiores universidades do mundo, Harvard, Princeton, Yale, Cambridge, Oxford, foram todas criadas como escolas cristãs. Você pode depois procurar aí na internet, você vai procurar qual é o lema original da Universidade de Harvard. O lema é verdade para Cristo e a Igreja. A maior e melhor universidade do mundo nasceu com esse lema, verdade para Cristo e a Igreja. E agora a pessoa vem com essa conversa que a universidade no ambiente do cristianismo. Cristo é a verdade. Olha, se nós pegarmos aqui, deixa eu trazer para você aqui João 1:1 comparado com João 1:14, porque eu fui ateu há muito tempo e eu fiquei muito impressionado com essas duas passagens, porque não há nenhum outro livro sagrado no qual o centro da visão religiosa, no caso do cristianismo, Cristo, ele se revela de maneira tão apta a ser investigada. O que eu quero dizer com isso? Séculos antes do cristianismo, a Grécia, que foi a civilização mais intelectual que já existiu até hoje, se você entrar no curso de filosofia hoje, ou você vai estudar filosofia grega, ou você vai estudar notas de rodapé à filosofia grega. A Grécia passou séculos buscando dois conceitos, e até hoje investiga, o conceito da essência do mundo, o fundamento do mundo, que está por trás de todas as coisas. O grego chama isso de logos. E é interessante que quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, deixa eu colocar aqui para vocês. Quando nós lemos o Evangelho de João, no capítulo 1, verso 1, deixa eu colocar para 1 verso 1, combinado com 1 verso 14. Eu acho que já está aí para vocês. Deixa eu estar maior aqui para vocês. Quando li isso, eu fiquei impressionado, boquiaberto. Fiquei sem entender como é que existe uma expressão de visão do mundo, visão de mundo religiosa, cujo fundamento, que é Cristo, se expressa de forma a ser investigada intelectualmente. Porque ele diz assim, no princípio, olha que... Para quem não é cristão, tem muita gente que está nos ouvindo não é cristã, deixa eu explicar para você. Existem 4 biografias de Jesus Cristo. 4 biografias de Jesus Cristo. Mateus, Marcos, Lucas e João. São biografias que falam da vida de Jesus. Falam a história deste personagem, desta pessoa, que para o cristão é a encarnação de Deus, Jesus Cristo. E olhe como essa biografia começa. João 1:1, e é uma biografia que é escrita, direcionada para a linguagem do grego. E olha o que ela diz. No princípio era aquele que é a palavra em grego. O Novo Testamento escrito em grego, o Velho Testamento em hebraico. Algumas partes em aramaico. Então, o Novo Testamento é em grego. No grego, quando nós lemos isso, no princípio era aquele que é a palavra, no grego nós temos aqui, era o Logos. No princípio era o Logos. Esta era uma das palavras sobre as quais os gregos se debruçavam por séculos. Por séculos os gregos se debruçavam sobre essa questão de quem é o Logos, o que é o Logos. E as escrituras, a biografia de Cristo diz aqui, no princípio era aquele que era o Logos. O Logos estava com Deus, o Logos era Deus. Aí João 1,14 diz assim, aquele que é a palavra, eu estou lendo em grego o Logos, aquele que é o Logos, tornou-se carne e viveu entre nós. O princípio sobre o qual os gregos se debruçavam tornou-se carne e viveu entre nós. Encarnou a essência, o fundamento, a razão de ser todas as coisas. Cristo é aquele termo sobre os quais os gregos se debruçavam, Logos.
E João 1,14 termina, vimos a sua glória, glória como a do unigênito, vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Deixa eu botar a palavra aqui em grego para vocês. Logos. Logos é a tradução que é feita, é logos. Meus queridos, isso é muito profundo. Isso é muito profundo. A segunda palavra que os gregos falavam muito não era o logos, mas era aletheia. Aletheia é a verdade. Se alguém tiver alguma dúvida aqui, eu posso até depois explicar melhor, mas aletheia é uma palavra que até nasce, que tem até uma vinculação com a mitologia platônica. Que há em grego, como em português, é um prefixo de negação, né? E léter era o lago do esquecimento. Aletheia é você trazer à memória a verdade fundamental sobre todas as coisas, aquela verdade do que é, a verdade objetiva, real, a verdade que corresponde às coisas, a verdade correspondencial. E eu fiquei absolutamente impressionado quando eu vi em João 14,6, a mesma biografia de Cristo, quando as escrituras trazem assim, né, sobre Cristo, trazem assim, Jesus falando, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, deixa eu botar em grego embaixo, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Cristo, na biografia, segundo João, não apenas é o fundamento, a essência, a razão de ser de todas as coisas, sobre esse termo logos, que era um termo investigado pelos gregos, mas também é aletheia. Um termo que a filosofia investiga até hoje, é a encarnação da verdade. E se é a encarnação da verdade, como temos medo da investigação intelectual de Cristo? Como você pode ter medo de uma pessoa ir para a universidade e não ser levado à devoção àquele que é a encarnação da verdade? Se é a verdade, vamos ter medo de quê? Vamos ter medo de quê, se é a verdade? É porque, às vezes, tem cristão que lê a Bíblia e, quando lê a Bíblia, ele lê lá que Cristo disse uma coisa. Aí a pessoa, às vezes, diz assim, a pessoa lê a Bíblia, aí diz assim, Cristo disse uma coisa. Aí diz assim, não, mas ele não disse isso que queria dizer, não. Isso aqui ele não quis dizer, não. Mas se está dizendo lá, eu sou a verdade, Cristo é a aletheia, e nós vamos ter medo da universidade, do estudo, da investigação, da ciência, da razão. Como é que razão e fé cristã podem ser incompatíveis se o próprio Cristo é a encarnação da verdade e a razão pressupõe ter por fim a busca da verdade? A razão busca ou se presta à tentativa de busca da verdade. Então, meus queridos, não há incompatibilidade de fé e razão. Essa segunda parte aqui, eu quero entrar numa segunda parte com vocês, que eu vou daqui a pouco vou abrir para as perguntas. Vou abrir para as perguntas. Mas eu quero só dizer uma coisa para vocês. Muitas pessoas têm dificuldade de entender que Cristo é a verdade, porque são bombardeadas com a informação de que a verdade é relativa, de que não há verdade. As pessoas têm dificuldade de entender que Cristo é verdade porque são bombardeados com a informação de que a verdade é relativa. Inclusive, tem uma passagem aqui de Alan Bloom, escreveu num livro lá chamado Closing of the American Mind. Deixa eu botar aqui para vocês a tradução do que ele disse. Vou botar aqui para vocês. Olha só o que ele disse aqui. Peraí, deixa eu botar aqui. Ele disse assim, ó. Os estudantes acreditam que a verdade é relativa, né? Isso aí é um problema que nós temos. Os estudantes, eles acreditam que a verdade é relativa. E olha só o que é que ele diz nessa passagem aqui, nessa passagem aqui, desse livro que ele escreveu. Olha o que ele diz aqui. Deixa eu mostrar para vocês o que é que ele diz aqui. Deixa eu mostrar. Galera, deixa eu colocar para vocês aqui. Tá aqui. Deixa eu colocar maior para vocês aqui. Ele diz assim, ó. Há uma coisa de que um professor pode estar absolutamente certo. Quase todos os alunos que entram na universidade acreditam ou dizem que acreditam que a verdade é relativa. Em outras palavras,
o relativismo tem tomado conta das universidades, tem tomado conta da juventude. E eu quero aqui, nesse segundo momento, a questão fé e razão, porque o ataque ao relativismo é um elemento muito importante para que nós saibamos que a verdade é uma só. E Cristo é a expressão máxima dessa verdade. Então, eu quero aqui nessa segunda parte, antes de abrir para as perguntas, eu quero investigar com vocês essa questão. A verdade, mas o que é a verdade? Eu disse a vocês que a tradução do grego para a verdade, que Cristo diz, se demonstra como a encarnação da própria verdade dialética. Mas o que é a verdade? Meus queridos, existe a realidade, existem as crenças e existe a verdade. A verdade nada mais é do que a correspondência entre a crença e a realidade. Quando o cristianismo diz que é a verdade, o que ele está dizendo é que a crença, a fé cristã, corresponde à realidade primeira das coisas. O que ele está dizendo é que é pela verdade que nós podemos ter a convicção de que nossa crença é correta. Ele está dizendo que é a verdade que é o pressuposto para que nós aumentemos a nossa fé. Deus não usa da fé para aumentar a verdade. Deus usa da verdade para aumentar a fé. Você deve ser cristão porque você está convicto de que aquilo é a expressão máxima da verdade. Agora, tem várias passagens do dia a dia que confundem as pessoas, confundem os jovens. Então, eu quero realmente trazer para vocês essas passagens, para que vocês efetivamente não tenham esse problema, que são coisas do dia a dia, que as pessoas têm muitas dificuldades em saber o que é a verdade. A primeira coisa que eu quero dizer para vocês é o seguinte: qual é a verdade sobre a verdade? Qual é a verdade sobre a verdade? A primeira coisa que nós temos que saber é o seguinte: é possível que pessoas tenham crenças contraditórias. Isso aí não tem nenhum problema. Pessoas podem ter crenças contraditórias. O que não pode ser contraditório são verdades. Verdades contraditórias não podem existir porque ferem a lógica. Crenças contraditórias podem existir. Por exemplo, se eu digo que existe um elefante no jardim e outra pessoa diz, não existe um elefante no jardim, uma pessoa pode crer verdadeiramente que há um elefante e outra pode crer genuinamente que não há, mas ou há ou não há o elefante. O elefante não pode existir e não existir. Crenças contraditórias são possíveis, mas verdades contraditórias não são possíveis. Você pode até crer que tudo é verdade, mas tudo, por questão de lógica, não pode ser ao mesmo tempo verdade. Entramos aqui num conceito importante, que é o chamado conceito de tolerância. Tolerância tem sido passado como a ideia de que seja lá o que você creia, isso é igualmente verdadeiro. Isso não é tolerância. Isso é falta de lógica. Tolerância é a ideia de que todos têm o igual direito de expressarem a sua crença. Para que nós saibamos se uma crença é verdadeira ou não, independe do que eu creio, depende das evidências. Por isso que o cristianismo é tão diferenciado. Porque o cristianismo, de acordo com a própria Bíblia, não vai dizer que você tem de crer naquilo para o que não há evidências. Isso é importante, pessoal. Deixa eu mostrar para vocês aqui algumas objeções que as pessoas têm. Vou mostrar para vocês aqui algumas objeções que as pessoas têm à verdade absoluta. Umas objeções. Deixa eu mostrar para vocês, porque deixa eu ver se o computador lança aqui para poder compartilhar com vocês aqui. Objeções que as pessoas têm à verdade absoluta. Objeções do tipo:
Não há verdade. Tem gente que você vai na universidade, a pessoa diz, não há verdade. Outros dizem assim, você não pode conhecer a verdade. Outros que dizem assim, toda verdade é relativa. Tem gente que diz assim, é verdade para você, mas não para mim. Ou tem gente que diz assim, ninguém é dono da verdade. Ou diz assim, você não deve julgar uma afirmação. Aí eu quero mostrar para vocês rapidamente, essa é a última parte aqui já do nosso bate-papo, para que eu possa abrir para as perguntas, que é o seguinte. Como nós podemos responder a esse tipo de afirmação que nós vemos em tantos lugares? Como nós podemos responder a isso? Existem várias pessoas que trazem técnicas. Agora existe uma muito interessante que tem num livro, que eu até sugiro esse livro, a parte de defesa da fé, é bem interessante esse livro, escrito por Norman Geisler e Frank Turek, que é chamado Não Tenho Fé Suficiente para Ser Ateu, o nome do livro. Um livro bem interessante. Ele usa uma técnica que ele chama de você deve aplicar a alegação a ela mesma. Quando você aplica, você vê que aquilo não se sustenta ao que ele próprio propõe, ao que a coisa própria propõe. Deixa eu dar um exemplo aqui para vocês. Por exemplo, se alguém disser, eu não sei falar uma palavra em português. Se alguém disser isso, eu não sei falar uma palavra em português. Se você aplicar o que está sendo dito a isso mesmo, se você aplicar o que está sendo dito a isso mesmo, você vai perguntar o quê? Você não disse isso em português? Se a pessoa diz que não sabe falar uma palavra em português e você aplica o que ele disse a ele mesmo, a pergunta seria, você não disse isso em português? O pessoal chama isso aí de tática do Papaléguas. Por quê? Aquele desenho do Papaléguas, em que ele corria até que se dava conta que o chão sobre o qual ele estava apoiado não existia mais, aí ele caía. Então, a própria alegação não consegue se sustentar por si só. Deixa eu lhe mostrar aqui respostas com essa tática ou com essa técnica que são simples demais para questões que as pessoas às vezes se debatem e às vezes afastam a própria pessoa da fé genuína no cristianismo simplesmente porque ela não sabe responder a isso. Por exemplo, se alguém disser assim, a verdade não existe. Já ouviram isso? A pessoa diz, a verdade não existe. Se nós utilizarmos essa técnica e formos apresentar, e formos aplicar o que está sendo dito a ele mesmo, qual é a pergunta que nós faríamos? Me diga uma coisa, isso é verdadeiro? Se a verdade não existe, esta afirmação, a verdade não existe, é verdadeira? Se a verdade não existe, o que a pessoa está dizendo que a verdade não existe, não pode ser verdadeiro. Então você veja que uma coisa tão simples, às vezes tem uma resposta tão simples, e tem pessoas que andam por aí achando que a verdade não existe e ficam proclamando o que acham que é verdade. As pessoas dizem, a verdade não existe, querendo que aquilo seja verdade, quando ele está dizendo que a verdade não existe. Então, o relativismo não se sustenta ao que ele mesmo propõe. Não é? Aí a brincadeira, a pessoa diz um negócio desse, fica parecendo um gênio. Por quê? Porque é um absurdo dizer que a verdade não existe quando se está querendo dizer algo verdadeiro. Aí tem gente que diz assim, a verdade absoluta não existe. A verdade absoluta não existe. Qual é a resposta que podemos dar a isso? Você tem certeza absoluta disso? Se a verdade não existe, absoluta não existe, a pessoa que está proferindo não pode estar absolutamente certa daquilo que está dizendo. Olhe como é simples você aplicar o que a tentativa do relativismo diz a ele mesmo e ele não se sustenta. O relativismo não é uma corrente filosófica, o relativismo é uma moda. Eu estava até fazendo uma live aí com alguém essa semana sobre apologética, sobre defesa da fé, e eu estava dizendo isso.
Essa virose que está tendo aí do Covid-19, né? Essa virose que está tendo, está todo mundo querendo buscar a vacina que efetivamente ataca o problema, está querendo buscar solução para o problema. Ninguém está propondo assim, seja lá o que você achar que seja verdadeiro contra o vírus, isso vai funcionar. Não, porque a pessoa sabe que isso não ocorre dessa forma, que existe uma só verdade. Na engenharia, ninguém usa também relativismo. Ninguém usa relativismo na engenharia. Tem até uma casa que é feita assim, chamada de arquitetura pós-moderna, que diz assim, não segue padrões, as paredes são tortas, você tem quartos que não tem janela, escadas que não levam a lugar nenhum, as paredes são feitas de qualquer forma. Aí você pergunta ao engenheiro, me diga uma coisa, os alicerces dessa casa foram feitos da maneira que a pessoa quis ou não? O engenheiro, se for honesto intelectualmente o suficiente, vai dizer, não, foram feitos pelos livros mais empoeirados de fundações, os livros mais antigos de fundações. Por quê? Porque se o alicerce não buscar a verdade absoluta, o resto cai. Se alguém diz assim para você, toda verdade é relativa. Quantos jovens eu vejo proferindo assertivas como essas, de que toda verdade é relativa? Se alguém disser assim, basta que você pergunte, me diga uma coisa, isto é uma verdade relativa? Esta afirmação de que toda verdade é relativa, é ela própria uma verdade relativa? Se for, eu não preciso acreditar no que está sendo dito. Tem gente que diz assim, é verdade para você, mas não para mim. Se uma pessoa diz isso, por que você tem que acreditar em algo que a pessoa está dizendo que é verdade só para ela? Por que ela está querendo convencer? E se esta frase é verdade para você e não para mim, deve ser verdade só para ela. Aí você pergunta, isso é verdade para todo mundo? Porque se uma pessoa chega para você e diz, olha, o que você está dizendo é verdade para você e não para mim, ela está proferindo uma frase que ela quer que seja verdadeira para ela e para você. Porque se ela acreditar que algo pode ser verdade só para ela e não para o outro, essa frase não faz sentido para os dois. Uma muito comum, que aliás nós temos escutado até muito recentemente agora com essa virose também, é quando o pessoal diz assim, não há verdade fora da ciência. Não há verdade fora da ciência. Meus queridos, essa frase é uma afirmação científica? Essa frase é uma verdade científica? Se não há verdade fora da ciência, essa frase não é científica. Alguns mais afeitos à filosofia, né, dizem assim, o mundo real não pode ser conhecido. Se o mundo real não pode ser conhecido, como é que eu posso dizer isso sobre o mundo real? Estão vendo como o relativismo é algo que não se sustenta? O relativismo é algo que não se sustenta? A pessoa diz, não, ninguém tem a verdade. Se ninguém tem a verdade, como é que eu posso saber que isso é verdadeiro? Se ninguém tem a verdade, essa afirmação não pode ser verdadeira. Ninguém tem a verdade. Então, ninguém tem a verdade é uma afirmação que não é verdadeira. Então, alguém tem a verdade. Tem gente que diz assim, você deve duvidar de tudo. Se a pessoa deve duvidar de tudo, eu começo o quê? Devo duvidar disso? Vou começar duvidando dessa frase de que a pessoa deve duvidar de tudo. Tem gente que diz assim, essa é apenas a sua interpretação. Tudo bem. E o que isso que a pessoa diz que é apenas a interpretação, é a interpretação apenas dela? Então você veja que por essas técnicas simples, é isso que eu quero dizer para vocês, por essas técnicas simples, que não são complicadas, nós demonstramos que genuinamente o relativismo não se sustenta. Meus queridos, então esse é o bate-papo inicial. Então o que eu teria para falar, eu falei com vocês até aqui, em torno de 55 minutos. O que eu teria para falar para vocês é isso.
Eu peço a vocês que se inscrevam no canal defesadafé.tv, o canal do YouTube. Se você está me ouvindo aqui pelo Facebook, eu sugiro que você vá para o YouTube. Basta que você bote no navegador assim, defesadafé.tv, que você vai ter essa... Vai se inscrever no canal do YouTube, em que nós temos todos os vídeos lá, inclusive vídeos de teologia e de outras coisas mais, estão todos lá. Nós temos também os Instagrams, né? O Instagram Tassos.licurgo, o Instagram Defesa da Fé, que você pode entrar também. E teremos já no Defesa da Fé, deixa eu botar aqui esse site aqui para você, defesadafé.org/ccc. No defesadafé.org/ccc, nós vamos ter, nesse site aqui que vocês estão vendo aí embaixo, defesadafé.org/ccc, CCC de Café Consciência, nós temos todas as informações sobre os nossos encontros do Café Consciência. Esse foi o primeiro. Então, repetindo, vão ser 6. O primeiro é Fé e Razão. Nós vimos aqui que a fé cristã é uma fé do tipo racional. Se há uma fé que não é racional, essa fé não é cristã. Isso é a primeira coisa que nós vimos. Por quê? Porque as Escrituras exigem uma fé que pensa. Na 1 de Pedro 3,15, ela diz que devemos saber as razões da esperança que há em nós. Isso é um mandamento, é uma determinação escritural da Bíblia para que saibamos a nossa fé. Então, nós vimos que Cristo é a expressão da verdade, portanto, não devemos ter medo da investigação. E a verdade é absoluta. A sua expressão máxima está em Cristo, e que o relativismo, que é o que tem acometido as gerações de hoje, é o que não se sustenta nem ao que ele mesmo propõe, tá bom? Os encontros do Café Consciência são, esse é Fé com Razão, o outro é Deus e o Universo, o outro é Deus e a Vida, Deus e a Moralidade, confiabilidade da Bíblia, Jesus entre outros deuses. Deus e o Universo, nós vamos ver a questão do Big Bang, a questão da sintonia fina do universo. Deus e a Vida, vamos ver a questão da evolução, a questão da origem da vida. Moralidade, nós vamos investigar a questão se Deus é bom e todo-poderoso, porque há tanto mal e sofrimento no mundo. Na confiabilidade da Bíblia, nós vamos ver por que Jesus Cristo, por que a Bíblia é o documento mais confiável que existe. E no último encontro, que é Jesus entre outros deuses, nós vamos ver por que Jesus é diferente de todos os demais líderes de religião. Por agora, nós vamos abrir para as perguntas. Vocês podem participar fazendo perguntas. Quem quiser fazer pergunta, coloque nos comentários aí, comentários do YouTube ou mesmo do Facebook que está transmitindo ao vivo, que eu vou colocar o comentário aqui e vou responder as perguntas. Então já podem ir colocando algumas perguntas. Eu estou vendo que tem algumas perguntas que não estão aparecendo para mim. Certo, já começou umas perguntas aqui, eu vou colocar para vocês. Meus queridos, aqueles que também, só quero deixar claro aqui, que vocês estão vendo aqui tem um QR Code aqui, que vai levar vocês a uma página em que existe a conta do Ministério da Defesa da Fé. Caso vocês queiram fazer alguma contribuição para o Defesa da Fé, vocês podem depositar o valor na conta do Ministério. Então, assim, o Ministério precisa de recursos financeiros para levar os seus projetos adiante. Então, você fique bem à vontade para fazer isso, caso você queira, se sinta motivado a fazer isso. Então, eu vou começar a responder algumas perguntas aqui que já estão colocadas. Deixa eu só colocar aqui a conta do Ministério, caso vocês queiram fazer alguma doação para o Ministério, essa conta aqui. Nós temos vários tipos de atividade e fazemos... Aliás, se você é de Natal, pode nos visitar. Nós ficamos aqui em Cidade Verde, aqui entre Nova Parnamirim, né? Cidade Verde, você pode nos visitar também. Os cultos são às quartas-feiras, às 19 horas e aos domingos, às 18 horas. Tá bom? E você pode também nos acompanhar pela internet. Todas as mensagens são transmitidas lá no YouTube, no defesadafé.tv. Todas as mensagens. Então, pessoas que estão conectadas conosco em todos os lugares do Brasil. Tá bom? Então, eu vou começar a responder as perguntas aqui. Vou começar... Deixa eu pegar aqui algumas das perguntas primeiras para responder.
Vamos ver aqui. Como... Deixa eu colocar aqui para vocês verem. O Jonathan Fernandes, ele nos pergunta do seguinte. Pastor Tassos, há como conciliar a teoria dos 6 dias literal na criação e não a teoria dos dias longos com o Big Bang? Essa é uma excelente pergunta, Jonathan. Inclusive, nós vamos investigar isso com mais cuidado no próximo encontro, que será entre Deus e o universo. Mas eu vou lhe responder agora, tá bom? Só estou dizendo para que os que quiserem ir lá terão essa oportunidade. Veja bem, quando você fala, há como conciliar a teoria dos 6 dias literais da criação, eu sou defensor da interpretação literal da Bíblia. O que ocorre é que muitas vezes nós temos que buscar o original. Porque no caso dos dias, por exemplo, o termo dias em Gênesis é traduzido do hebraico Yom. Yom, em hebraico, tem 4 significados possíveis. Yom pode representar dia de 24 horas. Pode representar dia, quando você diz assim, dia em oposição à noite, está de dia, está de noite. Pode representar dia, quando você diz assim, nos dias de fulano, esse termo dias em hebraico, pode ser Yom. E pode representar um longo período de tempo. A pessoa que acredita que dia é o dia da criação, são longos períodos de tempo, como é o meu caso, eu acredito dessa forma, esta pessoa tem uma interpretação compatível com a interpretação literal da Bíblia. Isso é muito importante que fique claro. Quem acha que os dias que a Bíblia fala, os 6 dias de criação, são um longo período de tempo, essa pessoa que diz isso, ela tem uma interpretação compatível com a literalidade da Bíblia no hebraico, porque o termo é Yom. Aí você pode dizer assim, mas meu amigo, por que Moisés não usou outro nome para dar essa confusão no Pentateuco, né? No primeiro livro da Bíblia, Gênesis, que em hebraico é Bereshit? Por que Moisés não usou outro nome? Porque outro nome não havia. O hebraico da época de Moisés é um hebraico cuja riqueza vocabular era infinitamente inferior à que existe hoje. Você tinha lá uns 3.000 vocábulos, você tirando nomes próprios de pessoas e de lugares. Eu acho que em verbos irregulares da língua portuguesa, nós temos mais nomes do que isso. Então, sim, a sua resposta é, há como conciliar os 6 dias literal da Bíblia com o Big Bang, mas você tem de conciliar isso entendendo que a literalidade aceita, por meio da interpretação de Yom, um longo período de tempo. Uma coisa interessante é a seguinte, Jonathan, que quando você vai para os dias da criação, você pode ir para o 1º, 2º, 3º, 4º, 5º e 6º. Tem assim, né? E foi-se o primeiro dia, foi a tarde e amanhã, foi-se o primeiro dia, foi a tarde e amanhã, foi-se o segundo dia, foi a tarde e amanhã, foi-se o terceiro dia, o 4º, 5º e o 6º. No 7º dia, você pode procurar na sua Bíblia, não tem, foi-se o 7º dia, que é o dia do descanso. Você entra no capítulo 2 de Gênesis e não tem isso. É um indício de que vivemos no 7º Yom, no 7º período, o período do descanso. Qual é o período do descanso? É aquele em que Deus não mais tem atividade criativa no sentido de criar a partir do nada. No próximo encontro nós iremos estudar isso com detalhes, porque a criação se dá de 2 formas. Nós temos o verbo em hebraico bará e temos o verbo em hebraico assá. Então, bará é criar tudo a partir do nada. Essa criação, Deus está no descanso disso, que é o 7º dia. Então, a sua resposta é isso. O Big Bang, como iremos ver no próximo encontro, é a rendição da ciência à religião, ao cristianismo. É interessante, eu não estou dizendo que tudo está no Big Bang é correto, porque eu estou dizendo que o princípio, o pano filosófico por trás do Big Bang é o de que o universo veio a existir. E nós iremos ver no próximo encontro que por mais de 30 séculos, por mais de 3 dezenas de séculos, o livro de Moisés foi o único livro, o Pentateuco que está na Bíblia, que por o judeu é a Torá, foi o único livro que defendia que o universo havia vindo a existir e não que existia desde sempre. Todos os outros livros, desde da Grécia Antiga até meados do século passado, diziam
que o universo, de alguma forma, havia existido desde sempre. Até que descobertas no século passado forçaram o cientista a reformular o conceito dele, ter que aceitar que o universo veio a existir. Isso aí é a ciência dizendo assim, meu amigo, nós passamos 3 dezenas de séculos defendendo algo e as escrituras diziam algo ao contrário. E hoje, o que a cosmologia de ponta diz é exatamente aquilo que as escrituras dizem durante todo esse período. Ok? Vamos ver outras perguntas aqui. Deixa eu ver aqui outras perguntas que diz aqui. Deixa eu ver aqui. Tem algumas perguntas de índole, assim, vou colocar aqui, vou tentar colocar todas as perguntas aqui, mas tem uma assim, né? Tem assim, o Jonathan diz aqui, pastor diz aqui, me ajudou bastante em seus vídeos publicados no YouTube. Obrigado, Jonathan, você fez uma pergunta muito boa, tá lá, né, no defesadafé.tv, você tem acesso a vários vídeos lá, inclusive de apologética, tem a playlist lá sobre a apologética. Então, várias pessoas fizeram comentários aqui, comentários muito bons, eu agradeço, viu, por todos os comentários que estão aqui. Deixa eu ver outra pergunta até aqui. Essa pergunta aqui não tem muito a ver com apologética, mas vou colocar, do projeto Josué, assim, doutor Tassos, é possível ser de esquerda e cristão? Bom, o que eu posso dizer a você é o seguinte, lá no Defesa da Fé, nós defendemos um candidato chamado JC. Esse candidato JC, você já ouviu falar dele, né? Jesus Cristo. Esse candidato, Jesus Cristo, é aquele de quem nós temos a certeza absoluta que nós não nos decepcionaremos. Ele é fiel. Jesus Cristo é o nosso candidato, é o nosso Senhor, é aquele por quem nós morremos para que ele viva em nós. Esse aí é por quem nós damos tudo. Mas para responder especificamente essa pergunta, eu tenho que lhe dizer uma coisa. Do ponto de vista filosófico, o marxismo é ateísta. Isso eu não estou falando de política, eu estou falando de filosofia. O marxismo é ateísta, porque a estrutura marxista é materialista. Então, a subestrutura materialista é que gera a supraestrutura ideológica. No marxismo, o marxismo é incompatível com o teísmo e, portanto, com o cristianismo. Tá bom? Então, eu só digo isso aí para você. Deixa eu ver outra pergunta que nós temos aqui. A pessoa pergunta assim, essa pessoa não tem, o nome dela é interessante, né? Toda cópia tem erros. A Bíblia é uma cópia de cópia, não temos originais. Logo, a Bíblia tem erros. E se tem erros, como utilizar o critério da verdade para estabelecer um absoluto? Bom, essa pergunta é muito interessante. Toda cópia tem erros, é verdade. Vamos analisar a Bíblia. Isso nós iremos ver com detalhes no encontro Café com Ciência número 5, né? A confiabilidade da Bíblia. Meus queridos, eu não vou falar do Antigo Testamento, porque o Antigo Testamento ele é muito guardado. O judeu, o livro sagrado judaico, inclusive até a Bíblia judaica. O livro, eu sou cristão, né? Eu estou com a Bíblia judaica aqui para estudar, certo? O livro sagrado judaico, que se chama Tanar, é composto de 24 livros. Esses 24 livros, eles formam um conteúdo de texto que se transforma no Antigo Testamento do cristão. Ele é extremamente guardado. O problema se dá no cristianismo, que não é um problema, mas a crítica que você faz é o Novo Testamento. Inclusive, para quem quiser saber como a Bíblia foi formada, como os 39 livros do Antigo Testamento foram reunidos e os 27 do Novo foram reunidos, eu tenho um vídeo lá no defesadafé.tv, que se chama Como a Bíblia foi formada. Você vai ver, é uma aula que eu dou lá sobre a formação da Bíblia. Existem cópias dos originais? Não. Nem das Escrituras e nem nenhum outro texto da Antiguidade. O que nós temos são cópias de cópias. Quantas cópias nós temos do Novo Testamento? 5.686.
O mais impressionante de tudo é que, se nós pegarmos essas 5.686 cópias das 20 mil linhas do Novo Testamento, e nós as colocarmos uma do lado da outra, das 5.686 cópias, elas vão ser idênticas em 99,5% dos casos. Meus queridos, embora cópias tragam erros, é um milagre nós termos em 5.686 cópias uma concordância em 99,5% dos casos. Aí você pode me dizer, e esse 0,5% de discrepância? Bom, o 0,5% de discrepância não toca em nenhum ponto central do cristianismo. E do 0,5% de discrepância, 80% diz unicamente respeito a questões de ortografia. Se você não está satisfeito com 5.686 cópias, com 99,5% de concordância, sendo que da discordância nenhum ponto central é tocado e 80% da discordância é apenas questão de ortografia, você não vai estar contente com nenhum outro livro da antiguidade. Para você ter uma ideia, o segundo lugar no número de cópias, e quanto maior for o número de cópias, mais confiável o texto é. Por quê? Porque se alguém for detentor de uma dessas cópias e alterar alguma coisa, haverá um grande número de outras cópias apontando a alteração. Se eu for detentor de uma cópia do Novo Testamento e alterar alguma coisa, haverá 5.685 cópias apontando a alteração. O segundo lugar no número de cópias é a Ilíada de Homero, com 643 cópias. Os textos de Platão, meu querido, são baseados em 7 cópias. Como você vai confiar nos textos de Platão se são baseados em 7 cópias? Em outras palavras, a Bíblia é de longe o livro mais confiável que existe. E eu estou falando a 5.686 cópias do Novo Testamento em grego. Porque se eu for trazer para línguas da época, como o latim, o próprio árabe, esse número chega a 25 mil cópias. Aliás, se eu destruir todos os manuscritos, eu poderia reconstruir o Novo Testamento com base nas citações que os pais da igreja fizeram do Novo Testamento. Todo o Novo Testamento, à exceção de 11 versos. Então, meu querido que fez essa pergunta é muito boa. Sim, temos cópias, mas são as cópias mais confiáveis que existem. Uma vez uma pessoa me perguntou, por que o seu Deus não guardou, fez com que o original guardasse? Bom, porque não era a forma mais inteligente de guardar as escrituras. Por quê? Porque você imagine que houvesse o original. A pessoa que fosse detentor desse original ia ter um poder muito grande, ia alterar alguma coisa. Deus poderia impedir que a pessoa alterasse? Poderia, mas teria agindo no livre-arbítrio da pessoa que ele diz que não faz. Como é que Deus pode guardar o conteúdo do Novo Testamento sem manter os originais, mantendo o maior número de cópias possíveis? E a existência dessas cópias do Novo Testamento são por si só um milagre. Porque não há nenhum outro livro que sofreu tamanha perseguição como sofreu a Bíblia e até hoje sofre. Diocleciano, por exemplo, no ano 303 depois de Cristo, determinou que todo cristão fosse morto e todas as escrituras, todo o texto do Novo Testamento, todas as cartas que fossem encontradas fossem destruídas. E mesmo assim ainda temos 5.686 cópias. Basta você comparar, meu amigo, com um texto que é importantíssimo para o grego, para a cultura grega, que é o povo do saber, que a Ilíada só tem 643 cópias. Então, essa crítica que você faz é importante ser feita, mas eu demonstro aqui, irei demonstrar com muito mais pormenorização no Café com Ciência sobre a confiabilidade da Bíblia, que a Bíblia é ganhadora em todos os critérios que apresentamos. Não só nas cópias que temos hoje, mas no conteúdo também. Nós iremos ver isso. Ok? Vamos ver uma outra pergunta aqui. Qual a veracidade da idade das pessoas em Gênesis? Iveson Pires pergunta. Ele pergunta isso porque em Gênesis nós temos pessoas com uma idade muito avançada. O que é interessante é o seguinte disso aí. Quando você olha Gênesis, você vê que há uma queda abrupta da expectativa de vida das pessoas
que se dá depois do dilúvio. É interessante que hoje, quando as pessoas querem viver mais, elas pagam para entrar em câmeras hiperbáricas que replicam uma atmosfera que seria pré-diluviana. Então, a verdade da idade das pessoas em Gênesis é aquela que lá está. O relato de Gênesis é que o casal foi criado perfeito geneticamente, numa atmosfera perfeita, e com a queda, tudo veio a se degenerar gradativamente, ocorrendo, inclusive, queda abrupta da expectativa de vida. Então, a verdade é aquela mesma e há fundamentos para que nós saibamos disso, para que nós defendamos isso. Deixa eu ver isso aqui, deixa eu colocar aqui para ler. Deixa eu ver aqui. Milena diz, louva a Deus por esse ministério. Amém, amém, Milena. Muito obrigado por seu comentário. Deixa eu ver aqui. Gilson, ele fala assim, pastor, se realidade e crença é composição da verdade, isso não nos levaria à crença de uma única religião verdadeira ou uma única denominação verdadeira? A crença, você pode crer no que você quiser, mas para que essa crença seja verdadeira ou não, ela tem de ter evidências, ela tem de corresponder à realidade. A crença não é necessariamente verdadeira, a crença é algo que a pessoa pode ter no que quiser. Ela só encontra a realidade quando ela é verdadeira. Então, a crença verdadeira leva, sim, a uma religião com unidade. Aí a sua pergunta também traz uma coisa muito interessante. Ou uma única denominação verdadeira? Veja bem, unidade não quer dizer uniformidade. E a expressão genuína e verdadeira é a de que, por exemplo, Cristo é Deus, a Bíblia é infalível, Cristo ressuscitou. Todas essas coisas, nós temos argumentos intelectuais para essas afirmações. Agora, existem elementos periféricos que tornam ou criam denominações diferentes, mas que elas, todas as denominações diferentes, se encontram na mesma unidade. Por exemplo, pastor deve usar paletó ou não? Eu, na minha igreja, não uso paletó. Mas tem gente, pastor, que gosta de usar paletó. Esses são pormenores que criam versões diferentes da mesma unidade. Então, a crença verdadeira leva, sim, à realidade única, que é a expressão em Cristo. Embora você possa comunicar essa realidade com algumas pequenas diferenças. Lá no Defesa da Fé, nós dizemos uma coisa assim, nós temos que ter ortodoxia no conteúdo, mas podemos ter heterodoxia no método. Ortodoxia no conteúdo. O conteúdo é ortodoxo, é um só. Mas o método de expressão desse conteúdo pode ser diferente. Você pode ter igrejas que têm um louvor, uma música mais agitada, outros que têm um louvor com uma música mais calma, uma igreja que tem um rito, outra que tem um menos rito, outros sejam mais formais, outros sejam menos formais. O Defesa da Fé, por exemplo, é a igreja pentecostal, né? Nós acreditamos na atualidade dos dons do Espírito. Então, unidade não quer dizer necessariamente uniformidade. Deixa eu ver outras observações aqui. Engraçado que a Antonieta Lacerda, ela depois do dilúvio, os anos de vida foram diminuídos. Exatamente, isso aí é o que ocorre. Deixa eu ver o que é que o Rocha diz. Pastor Tassos, John Watson, no livro O Mundo Perdido de Adão e Eva, diz que Deus escolheu um homem e uma mulher dentre vários seres do gênero homos. O que o senhor acha? Não é o que as escrituras dizem, né? As escrituras dizem que Adão e Eva foram a criação original, foram o casal original. Aí na ciência comprova isso, as pessoas não estão em busca aí pelo estudo da mitocôndria, você já chegou à concepção de que há uma só mulher. Então, o casal foi criado originalmente. Agora, a dúvida que muita gente tem é assim, Deus sabia que o casal ia cair? Sabia. Deus não poderia ter criado outra pessoa
que não fosse errar? Poderia. E por que ele não criou? Pelo seguinte, porque a mesma coisa que você criar alguém, Deus criar alguém e forçar que a pessoa se comporte daquela forma específica que ele quer, é a mesma coisa de ele só criar aquele que ele já sabe que vai se comportar da maneira que ele quer. Eu não sei se você está entendendo, porque tem gente que tem essa dificuldade. Por que Deus criou Adão se ele sabia que Adão iria desobedecê-lo? Porque ele tem que respeitar o livre-arbítrio, que o livre-arbítrio é um pressuposto lógico do amor. Se ele só fosse criar aquele que ele soubesse que não iria desobedecer, seria a mesma coisa dele criar qualquer um e forçar a obedecer da forma que ele quisesse. Então, a criação original é do primeiro casal e é a partir dele que toda a humanidade aparece. Deixa eu ver outra pergunta aqui. Everton Lisboa. E Deus disse, haja luz, antes de criar o sol. Como explica? Quando Deus diz, haja luz, quando Deus cria a luz, o verbo utilizado aí é bara. No princípio, Deus criou os céus e a terra. Todos os astros já são criados ali. O verbo é bara. Mais na frente, terceiro dia, quando nós temos a criação dos luminares, você tem das plantas, plantas e luminares, terceiro e quarto dias, ou tem a criação dos luminares, que o sol e a lua. Essa criação em hebraico não é o verbo bara, é o verbo assar. O que é que Deus está fazendo ali? Ele está limpando os céus para que da perspectiva da terra nós possamos ver o sol e a lua. É engraçado que alguns países, por exemplo, eu morei um tempo na Inglaterra, estudei na Inglaterra, e havia dias ali que você olhava para o céu, estava claro, era de dia, mas você não poderia apontar o sol e não conseguiria apontar a lua. Estava tudo nublado. Assim era a atmosfera até que Deus, ao limpar, assar, o verbo assar, ao limpar, os luminares aparecem para aqueles que estão olhando da perspectiva da Terra. Aliás, tanto já existia luz antes da criação dos luminares que as plantas já haviam sido criadas e, portanto, faziam fotossíntese. Então, a fotossíntese existe porque existe luz, embora você não pudesse apontar onde estavam os luminares, o Sol e a Lua, por conta da nebulosidade. Nós iremos falar sobre isso com detalhes entre Deus e o universo. A professora Mônica Costa, grande professora Mônica Costa, diz, obrigado, pastor Tasso, pela brilhante exposição sobre a apologética, cada vez mais amplia meus horizontes. Obrigado, professora. Outro comentário aqui do Walter Almeida, conhecimento e sabedoria show, interessantíssimo vossos esclarecimentos bíblicos sobre base científica. Com certeza o pastor não está acrescentando nada à palavra, somente enriquecendo as compreensões. Obrigado, Walter. E, de fato, tudo que nós falamos deve ser confrontado com as escrituras, né? O fundamento está na Bíblia. Então, inclusive, algo que eu faço até na igreja. Tudo que eu falar aqui, tudo que eu pregar aqui, tem de ser confrontado com as escrituras. Deixa eu ver. Mais uma pessoa sugere aqui, graças pela resposta, um livro excelente sobre o tema é Em Defesa da Fé, em Defesa de Cristo, de Lee Strobel. Lee Strobel é um jornalista, ele reúne algumas coisas importantes desse livro, realmente é um livro muito, muito bom. Tem muitos comentários que eu estou vendo aqui, agradeço muito pelos comentários, né? Deixa eu ver quem... Aí diz aqui, quem seria a mulher com quem Caim casou? Isso não leva a pensar que já existem outras pessoas além de Adão e seus descendentes? Não, Maxwell, excelente pergunta. É interessante que na Bíblia diz assim, as escrituras dizem assim, e Adão teve outros filhos e filhas. E Adão teve outros filhos e filhas. Deixa eu ver aqui, Adão. Deixa eu ver se eu acho aqui a referência. Filhos e filhas. Adão teve outros filhos, Gênesis, eu acho que, deixa eu ver se é 4:25, Gênesis 4:25, que diz essa informação. Deixa eu pegar aqui meus óculos, deixa eu abrir para você aqui, Gênesis, é bem capaz de ser Gênesis 4, deixa eu ver aqui.
Gênesis 4, 25, deixa eu ver se é. Não, foi de 7, né? Assim, outro filho. Mas eu acho que é no capítulo 5. Se alguém achar aí, coloque aqui, por favor, nos comentários, o capítulo lá que tem falando que Adão teve outros filhos e filhas. Então, Adão e Eva teve vários filhos. Eles viveram centenas de anos. Então, no início, houve casamento entre irmãos ou entre tios e sobrinhas, ou o contrário, né? Houve casamento entre eles. A proibição ao incesto se dá muito posteriormente com a lei. Então, isso não era contrário à lei e a realidade era outra. Pessoas que nasciam, eram irmãos e nem se conheciam, eram criadas, né? Eram por centenas de anos. Aí você diz assim, mas não havia aquele problema genético, não é, do casamento? Não havia. Por quê? Porque haviam sido criados perfeitos geneticamente. Tá bom? Deixa eu ver aqui outra pergunta que diz, nós estamos já perto de encerrar. Deixa eu ver se nós temos mais alguma colocação aqui. Tem várias colocações aqui. Enfim, tem várias perguntas. Pessoal, eu não quero É Gênesis 5:4, né? Gênesis 5:4, que coloquei, Davi Barbosa coloca aqui, Gênesis 5:4, deixa eu mostrar aqui, 5:4. Depois que gerou Sete, Adão viveu 800 anos e gerou outros filhos e filhas. Gênesis 5, verso 4. O Davi Barbosa coloca aqui. Muito obrigado, Davi, por sua colocação. Meus queridos, muito obrigado, viu? Esse aqui foi o Café Consciência. Nós temos que limitar no tempo. O meu limite aqui é 10h30, são 10h27. Eu gostaria de agradecer muitas questões, agradecer muito a participação de todos, uma participação muito boa, muito grande, e chamar vocês para o engajamento. No próximo Café Consciência será já no dia, deixa eu botar aqui, defesadafé.org/ccc. Então, o próximo Café Consciência já está agendado para o dia 20 de agosto, às 9 horas. Então, o próximo Café Consciência, 20 de agosto, às 9 horas. Será o próximo Café Consciência. Estão todos convidados para comparecer. Será da mesma forma que foi aqui. Será sempre online pelo YouTube. Então, mais uma vez, eu convido vocês para que possam se inscreverem no Instagram, se inscrever no Instagram, que chama, seguir, a pessoa até me corrigiu, seguir, para que possam seguir o Instagram, né? Tem o Instagram do Defesa da Fé, @Defesa da Fé, e tem @tassos.licurgo, todas as informações são colocadas lá. E conto com a presença de vocês no dia 20 de agosto. Nós estamos também com outros projetos de transmissão assim, e que irão aparecer e iremos divulgar, né? Possivelmente, nós iremos dar aí umas aulas sobre os livros do Pentateuco e iremos transmitir também por esse meio e outras aulas mais, tá bom? Outros bate-papos mais. Então, eu não posso me estender, eu gosto sempre de terminar até às 10h30. Então, gostaria de agradecer muito a presença de vocês. Se alguém tiver algum comentário, alguma coisa, ok, já ouvi. Tá ótimo, então. Então, que Deus abençoe vocês grandemente, vocês saibam que... Aqui, Daniela botou aqui, Deus e o Universo, Daniele Lacerda, Deus e o Universo, dia 20/8, às 21 horas. Isso aí, Daniela, obrigado por colocar aqui, às 21 horas. Então, que Deus abençoe grandemente, né? Que vocês saibam que a visão, que o cosmovisão cristã é a expressão genuína da verdade e, portanto, que nós não devemos ter medo do saber, devemos ter medo da investigação e da verdade. Eu sei que iremos até conversar sobre isso depois, eu sei que a minha conversão, ela se deu, né? Eu fui ateu durante muito tempo e chegou um livro às minhas mãos chamado Cristianismo Puro e Simples, em inglês é Mere Christianity, escrito por C.S. Lewis,
um autor bem conhecido, eu aconselho todos os livros dele, e quando eu analisei esse livro, realmente eu fiquei muito impressionado com o cristianismo que pensa, né? Um cristianismo que verdadeiramente tem respostas para as questões do mundo, para as questões da verdade. Então, e por isso que, pelo convencimento, eu pude abrir o meu coração para Deus, né? O convencimento, às vezes, ele não converte. O convencimento intelectual, ele faz com que a gente abra a guarda para a ação do Espírito em nosso coração. Um grande apologista, o apologeta, que morreu recentemente, tive com ele lá no escritório dele, o Ravi Zacharias, ele dizia uma coisa interessante. Ele dizia que, né, por trás de toda pergunta tem um perguntador. Então, nós temos que ter a percepção de que, às vezes, nós temos as perguntas, mas nós temos que buscar também a ideia de que a nossa realidade, o fato da nossa existência é muito importante para o cristianismo. Nós temos que dar o nosso coração a Cristo, mas para que isso aconteça, é importante que tenhamos o convencimento intelectual. Então, Deus o abençoe grandemente, e é uma honra para mim ter a presença de todos vocês aqui, tá bom? Então, vou encerrar agora. Qualquer coisa, vocês divulguem esse vídeo, eu acho que vai ficar lá no YouTube, né? Divulguem o vídeo aí e divulguem o defesadafé.tv e o Instagram também, tá bom? Deus abençoe e até uma próxima oportunidade.